Então, gente, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso podcast aqui da ArcaCast. Estou aqui com Deise, minha sócia aqui na Arca Digital. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar com o marketing digital, que é a nossa expertise. A gente tem há bastante anos de mercado, bastante tempo. E a gente queria, a partir desse podcast, compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente faz. E o tema de hoje seria como trabalhar com marketing digital e como ingressar nesse mercado tão grande que cada dia cresce mais, é o mercado de marketing, não é mesmo, Luiz? Isso, boa noite, galera. Eu acho que, Francisco, é importante também a gente falar um pouco sobre como é, né, esse mercado, o que a gente aprendeu durante todo esse tempo que a gente vem trabalhando junto com isso, e o que é que tem esse profissional do marketing digital, né? O que a gente precisa ter, quais as habilidades e tudo mais para conseguir se encaixar bem nesse mercado que tanto cresce. Sim. Eu acho que você poderia começar falando um pouco, né? Já que você praticamente cresceu dentro do marketing digital, né? Desde sempre, Francisco, trabalhando com marketing digital. Então, você podia contar um pouco para a gente como é isso, como é esse ingressar nesse mercado. É verdade. Eu comecei a trabalhar com marketing mais ou menos por volta de 2011, 2012, ali comecei fazendo arte no PowerPoint, mas gráfico, né, que hoje me considero mais como diretor de arte, mas na época design gráfico, fazer as artes, criei um blog na época, assim, aquele primeiro computador, aquele papo todo, então fui desbravando. Lembro até que eu gostava de jogar naquele Clique Jogos, era jogar no Clique Jogos e fazer coisas do meu blog, que era o blog F5, aí eu aprendi a fazer arte, produção de conteúdo, aprendi tudo isso lá, com marketing digital. E aí foi evoluindo, evoluindo até hoje, até esse meu negócio, esse meu próprio negócio, trabalhando com marketing digital. Mas eu acho que primeiro, para deixar claro na cabeça de todos nós, é que a gente, isso inclusive eu falei em um vídeo, que a gente não trabalha no marketing digital. Por mais que às vezes a gente fale disso na verdade a gente trabalha com marketing digital, porque o marketing, trabalhar com marketing, não é o fim, né? Que a gente acha que às vezes é o fim, como tanta gente aí anda falando. Mas o marketing é o meio, porque um negócio, uma empresa, enfim, existem vários existem vários pilares e existem várias coisas que não é necessariamente apenas o marketing. O marketing é uma coisa. Então tem que ter gestão, tem que ter planejamento, tem que ter equipe, colaboradores e assim sucessivamente. Não é apenas o marketing. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, trabalhe no marketing. Na verdade, se trabalha com marketing, profissionais que trabalham com marketing digital para alavancar aquela determinada empresa, projeto. E lembrando que marketing sempre vai ser marketing, apenas ele está no meio digital, ou no meio offline, ou numa rádio, ou no boca a boca, enfim, ou em qualquer outro modelo que ele esteja adaptado, mas marketing sempre vai ser marketing. Apenas ele está hoje no digital. Mas em termos de estrutura, é a mesma estrutura que Kotler criou para o marketing digital. Eu acredito que quando a gente vai escolher uma profissão, né, acho que a gente sempre se pergunta quais os benefícios daquela profissão, né, daquele serviço que a gente vai realizar. Então, acredito que não é diferente quando a gente pensa em trabalhar com marketing digital. Acho que foi assim com você, foi assim Aham, comigo, né? A gente se pergunta, aham. mas e aí, vale a pena? E, tipo, há garantias de futuro e é uma profissão que tipo, trabalhar com marketing é uma coisa duradoura, tem um futuro ou é uma coisa assim de agora e daqui a pouco se acaba? Eu acho que é até interessante pensar sobre, né, Francisco? Aham. Sobre essa relevância do futuro, né, com a profissão. É, porque, como eu falei, o marketing sempre ele vai ser marketing. Ele é quase imutável. Acho que a gente pode dizer. Claro que ele vai se reinventando, como o marketing digital. E dentro do marketing digital já existem várias mudanças, mas ele é fixo ali. É estrutura, é atração, é aquela jornada de compra, a jornada de marketing, funil de marketing, atração, a captação daquele aquele cara vai se engajar, toda aquela jornada para depois ele comprar esse seu produto.
o básico do marketing, mas no ponto X da explicação do que é marketing é fazer a matéria-prima sair de matéria-prima até chegar no consumidor final que vai comprar. Então, todas essas etapas que passa da matéria-prima, transformar produto, a indústria, processo de venda, comunicação, até chegar no cliente, isso é marketing. Sobre a profissão em si, colocando nesse ponto de vista que o marketing não acaba, a profissão praticamente não existe um fim, por mais que as coisas se automatizem, existem vários aplicativos, várias coisas, mas o marketing, ou seja, o profissional que trabalha com marketing, ele é praticamente um artesão. Ou seja, você não consegue automatizar uma campanha de marketing, porque isso tem que ser humano, você tem que estudar. Claro que um robô pode analisar dados para você montar uma campanha, mas construção criativa dessa campanha que vai convencer uma pessoa deve ser feita por um profissional de marketing, um profissional de publicidade, um profissional que está ali envolvido com o universo da comunicação. Então, se essa campanha não for ali feita na raça, no caso, como um artesão, olho no olho, que ele vai ali, coloca a mão no barro e faz a panelinha de barro, a campanha não vai dar tão certo como você ficar aí automatizando tudo e achando, eu automatizei meu marketing. Quando a gente fala automação de marketing, por exemplo, a gente está falando de automação de processos. É outra coisa. Automatizar processos, ok, isso se consegue fazer. A gente jamais vai conseguir automatizar a profissão do marqueteiro, do publicitário, do diretor de arte, do social media, do cara que faz o planejamento de campanha, isso não vai. Então, é uma profissão que cada dia mais se cresce em questão de quantidade, quanto vai continuar crescendo, porque quanto mais vai ter mais empresas no digital, mesmo que ela não esteja no digital, ainda assim vai precisar alguém que trabalhe com marketing, porque se aquela empresa não fizer uma gestão da imagem dela, que aí entra o brand, se não fizer uma gestão da marca, da imagem daquele negócio, ele provavelmente não vai crescer, não vai se desenvolver. Mesmo que seja uma startup como o Uber ou algo do tipo, toda grande startup precisa de grandes investimentos em mídia e em publicidade para poder crescer, senão ninguém conhece. E é aquela coisa, né, Francisco? Sempre vai haver mudanças, né? Afinal, o mercado ele se atualiza sempre, né? Mas é uma profissão que não tem um fim, ao meu ver, né? Você Uhum. sempre vai precisar de pessoas e de profissionais que sempre se atualizem, que se mantenham sempre atualizadas de acordo com o mercado, mas que não necessariamente acabe, né? Só que sempre Uhum. se reinventando sempre. Acho que é um grande desafio da nossa profissão, né? É esse reinventar-se sempre. Exato, porque muitas profissões, no caso, as profissões que trabalham com publicidade, com comunicação, como você bem falou, elas se reinventam. Então, há 10 anos atrás, a gente tem a figura muito forte da gráfica. Então, tinha a gráfica, precisava de um serviço, ele ia lá fazer um cartão de visita, fazer um panfleto, fazer um banner, isso ainda é feito. Só que antigamente de forma muito mais forte. Então, a figura do design gráfico, ou do cara que faz o planejamento daquela campanha impressa, era muito mais forte. Começou a ter menos demanda, começou a surgir o Orkut, Google, blog, enfim, e isso foi mudando um pouco, mas a demanda pelo profissional ali, que produzia arte, que usava CorelDRAW, bem das antigas, era muito alta na época. Hoje não mais. Hoje o profissional que trabalha com design gráfico continua, só que é muito mais num contexto de redes sociais, que é o cara que vai fazer banners para redes sociais, digitais no caso, que vai fazer campanhas patrocinadas, que vai fazer logotipos, e aí sucessivamente. Então, ele só se reinventa. Ou até mesmo aquele profissional que vem lá do jornal, do agenciamento de mídia, que trabalhava na agência de publicidade, agenciando mídia para rádio, agenciando mídia para TV, hoje é o gestor de tráfego que trabalha com Facebook Ads, trabalha hoje com o Instagram Ads. Então, o cara, ou a mulher, continua do mesmo jeito. A diferença são as plataformas midiáticas que vão se atualizando ao longo do tempo. Então, daqui a uns dias, possa ser que, sei lá, tudo seja no olho, não existe mais a tela e se cria uma nova tipo de profissão, uma nova tipo de demanda, porque o que a gente faz atualmente vai se reinventar. E é bom que se reinvente, né? É verdade. É isso, né? Porque as plataformas, elas mudam, as ferramentas, elas mudam, mas o profissional, ele
não necessariamente precisa mudar, ele só tem que se atualizar, né? Como a gente fala. Aham, aham. E acho que a gente poderia pensar um pouco em para quem está começando a trabalhar com marketing, ou tem interesse de começar, quais as principais habilidades que um profissional do marketing precisaria ter, né, durante a sua profissão. O que é que você poderia listar aí para a gente de coisas que são fundamentais ou que têm grande importância nessa profissão, nessa jornada? Perfeito. Eu acho que hoje o mercado, mas assim, em teoria, seria muito bonitinho aquele modelo de uma agência de publicidade. Qual é o modelo de agência de publicidade que não conhece ou que não é publicitário? É uma equipe grande, então são várias pessoas envolvidas no processo. Então, a pessoa que vai fazer o atendimento ao cliente, uma pessoa. Tem outra pessoa que vai fazer o planejamento da campanha, outra pessoa. Tem uma pessoa que vai fazer a redação daquela campanha, outra. Tem um cara que vai fazer a arte, o criativo, ou toda aquela parte gráfica daquela campanha, outra pessoa. Vai ter o cara que vai encaminhar aquela peça publicitária para uma produtora audiovisual que vai fazer a campanha porque vai ser veiculada na rádio, vai ser veiculado na TV e assim vai. Aí depois volta para atendimento sentar com o cliente, aí tem o jurídico, tem o contábil, enfim, é uma equipe grande dentro de uma agência tradicional de publicidade. Então, são várias pessoas. Só que, seja como uma agência de publicidade tradicional, seja um profissional de marketing atual, ambos têm que entender muito de publicidade, de propaganda, de marketing, em um contexto muito geral. Porque se o cara do atendimento, ele não entende, pelo menos o mínimo, ele não entende de redação, ele não entende de direção de arte, ele não entende de produção audiovisual, ele não entende de planejamento, como é que ele vai passar confiança, credibilidade para o cliente? Então, o cliente vai jogar várias coisas, várias ideias, e o profissional de atendimento não vai saber conseguir digerir e filtrar tudo isso. Ou até mesmo o redator publicitário, que não tem a mínima noção de direção de arte, a mínima noção de estética, de semiótica, e os vários processos estéticos de cores, de paleta de cores, enfim, elementos que se compõem uma imagem gráfica. Também ele não vai conseguir produzir uma boa redação de uma campanha. Ou até mesmo o cara que executa as artes, ele vai só executar, se ele também não tiver um pano de fundo muito forte de redação, de planejamento, de experiência do usuário, de quem vai ver aquela campanha, também a campanha não vai ser tão boa assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso em um ambiente tradicional. Se a gente jogar isso para o ambiente atual, de agências de marketing digital, ou profissionais que trabalham em lançamento de produtos digitais, por exemplo, se nós, por exemplo, não formos ter essa visão 360 graus, ter essa visão autodidata da coisa, muito provavelmente a campanha dá errado. Então, hoje eu acredito muito mais em um profissional, a principal habilidade dele seja essa multipotencialidade. Não estou dizendo que a gente tem que saber tudo. Não é saber tudo, mas é, no mínimo, ter uma noção do contexto geral de como funciona aquele processo grande. Então, ele pode ser especialista naquela área. Então, eu sou especialista em gestão de tráfego. Eu sei mexer no Facebook Ads, no Google Ads, no LinkedIn Ads, e assim vai. Só que não tem a mínima noção de copyright, que seria a redação publicitária da atualidade. Vai dar errado a campanha, porque um tem que se conversar com o outro. Ou até mesmo, se esse profissional, ele pode ser os dois, ele pode ser copyright, ele pode ser justiça de tráfego, não tem problema. Mas eu acho que a principal habilidade é ele saber gerir isso, ele entender um pouquinho de cada, para ele focar naquilo que ele é melhor, naquilo que ele é mais especialista. Mas eu diria que um profissional completo é um profissional desenrolado. Que se for para o cabo fazer uma arte, ele vai saber fazer uma arte. Se for para ele fazer um anúncio, ele vai saber fazer um anúncio. Se for para venda, ele vai escrever uma carta de vendas. Ou seja, o buraco que for precisar ser tapado, ele vai tapar sem nenhum problema. Seria saber de tudo um pouco. É isso que você Exato. está dizendo, né? Mas mesmo Exato. assim, a ser especialista em alguma coisa. Isso. Mas não se limitar a saber apenas uma única coisa de todo um processo. Não é isso? Claro, eu acho que a gente pode fazer um comparativo com um músico, né? Se você pega um músico, muito músico que entende de uma nota musical, óbvio, ele vai saber tocar um violão, ele vai saber tocar um piano, vai saber tocar
entre vários outros instrumentos. Não estou dizendo que ele vai saber tocar todos. Na teoria, ele tem a tendência muito mais forte de saber tocar todos. É como na sinfonia, se o cara lá que está tocando violoncelo não entender o mínimo da harmonia com os outros instrumentos, ele vai fazer uma cagada muito grande no concerto. Então, só para a gente entender isso. Ou então um cara que tá tocando uma banda de forró, você está tocando um triângulo, e ele só entende triângulo, mas não entende a harmonia musical dos outros instrumentos, vai ser uma coisa horrível de se escutar. Então, sim, você pode ser especialista, se você quiser, em uma determinada área. Eu acho massa. Porém, acho muito importante também saber todas as áreas de como funciona cada coisa. Também uma coisa muito importante, né, Francisco? Eu acredito que seja você conhecer da área também. Você saber Aham. de tudo do processo, mas você também saber da área, né? Porque Sim. se você vai escrever sobre, se você vai gerir um processo, se você vai fazer toda a parte de design, o tráfego, seja o que for, eu acredito que você tem que ter o máximo, o mínimo de entendimento daquela área do que você vai falar, do que você vai fazer. Aham. Porque você não é uma máquina, você não vai só ali fazer um processo e pronto. Você precisa sim ter conhecimento sobre. E uma coisa que pode ficar talvez a dúvida, e eu não sei o que você acha, mas você acredita que um profissional de marketing digital, ele tem que ser um criativo? Tem que ser uma das principais qualidades de um profissional ser criativo? Porque às vezes muita gente pode ficar pensando nisso, né? Tipo, eu não sou tão criativo, então eu sirvo para trabalhar com marketing. É fundamental essa característica? Sim, sem dúvida. Só que eu acho que antes de falar de quem é um criativo, como você, como eu, acho que a gente tem que falar de criatividade, né? Porque todo mundo acredita que o processo criativo, a criatividade é algo que se nasce. É um dom, é Deus que dá. Ai, fulano é tão criativo. Claro que tem pessoas ao longo da história que têm um tipo de cabeça, um cérebro ou algo mais tendenciosa que vai ser grandes artistas, que vai ser realmente gênios. Mas, de maneira geral, de senso comum, todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. Por quê? O processo de criatividade ele é um processo, na verdade, de combinatividade. Então, ninguém cria nada do zero. Nem os gênios criam nada do zero. O que a gente faz é um processo de combinar elementos. Francisco, como assim combinar? Ou seja, a partir das nossas experiências de vida, o que a gente tem, a gente combina uma coisa com outra. Então, assisti um filme. Aí, por algum motivo, não sei, fui fazer uma atividade, sei lá, na faculdade, para fazer não sei, a produção de uma arte, fui fazer uma produção de uma arte, por exemplo. Aí eu lembrei de uma coisa de um filme e lembrei de uma coisa que meu professor disse na sala de aula. Pronto, combinei, criei outra. Criei outra. Na verdade, o que eu fiz foi combinar elementos totalmente diferentes, em contextos diferentes, juntar e criar uma coisa nova. Isso é criatividade. Se a gente pegar qualquer coisa feita, produzida pelo homem na face da Terra, é um processo combinado. Nada vem do celular. É um computador que era grande, que ficou pequeno, que combinou com outros elementos, que virou um celular. Então, combinatividade, inclusive o Murilo Gun fala muito sobre isso, que é o termo correto deveria ser combinatividade e não criatividade. Então, esse processo de combinar coisas se aprende, é técnica, também é um processo. Isso você consegue cada vez mais melhorar, mas ele está muito relacionado a repertório. Como melhora o repertório? Vivendo, viajando, consumindo mais arte, assistindo mais filme, consumindo cada vez mais cultura e tendo cada vez participando de grupos. Então, literalmente vivendo. Quanto mais você viver, mais você vai ter repertório, mais você vai se tornar uma pessoa criativa. Então, esse é um processo. Essa é uma primeira parte. Aí, respondendo a pergunta, todo profissional de marketing deveria ser criativo? Sim. Todo profissional sabendo que criatividade é um processo de combinar coisas, sim, é um processo de tem que ser criativo. Aí, é um livro que fala que é Roube como um artista, né? Que, na verdade, muitas pessoas pensam que a gente tira a criatividade do além. Eu vou aqui fazer uma arte, tirei essa imagem. Não. E a Eu inspiração abro. e desce uma luz do céu e inspira sua mente. Isso não existe. O que existe é eu abrir um site chamado Behance, abrir um site chamado Google, pesquisar artes naquela linhagem que eu quero fazer, enfim, cores, padrão de cores, pegar aqui, pegar ali, pegar acolá,
e fazer uma nova criação, ou seja, inspiração. E não plágio, estou falando de referência, inspiração. E isso é uma coisa, plágio é outra. É verdade. Porque você acaba juntando tudo aquilo que você vê, ouve, lê durante toda a sua vida, assim, né? Digamos. Então, não é Uhum. uma questão de você fazer igual. É você se inspirar e fazer do seu jeito. Isso se relaciona a qualquer uma função dentro do marketing, né? Independente do que você faz. Se é o design, se é a escrita, não sei, mas tudo pode ter uma inspiração, mas você dá aquele seu toque pessoal, né? E que isso Exato. você vai adquirindo com o tempo. Eu acredito que no Exato. começo é difícil você colocar um toque pessoal. Você acaba ficando muito presa ao que os outros estão fazendo e você quer fazer igual, né? Você se sente meio que preso às suas referências. Só que com o tempo, com a prática, tudo isso vai mudando, né? Você vai conseguindo colocar aquele traço seu naquilo que você faz. Exatamente. Exatamente. Então, sem esse profissional deve buscar cada dia mais ser criativo. Assim, falando mais pessoalmente, eu, por exemplo, gosto muito de viajar, gosto muito de consumir cultura, ou seja, Netflix, séries, as coisas, YouTube, adoro consumir YouTube, adoro também me inspirar nas outras pessoas que trabalham em ramo como eu. Isso, literalmente, eu gosto muito de hackear, não no sentido criminal da palavra, mas no sentido benéfico da palavra, de simplesmente olhar, ver o que o cara está fazendo. Nossa, isso é massa, vou usar isso. Então, olha, vou pegar isso aqui que ele fez e melhorar. E assim, sucessivamente. É igual às empresas que a gente conhece. Criaram o Uber. Quantos aplicativos não existem hoje similar ao Uber ou até mesmo melhor? Como é que se fez isso? Criado do zero? Não, se inspiraram no Uber e pegaram o que eles já fizeram e melhoraram. E foram. Igual no Nubank. O Nubank é um banco. É o melhor banco do mundo. Eles criaram o banco? Não. Pegaram modelos que já existiam, melhoraram, paginaram, criaram a marca, pronto. Virou um banco moderno. E assim se faz. Pois é, e falando assim, dentro do marketing digital, acho que a gente poderia voltar um pouco agora para falar sobre aquilo que é mais, não sei se seria rentável a palavra, mas aquilo que a gente enxerga, nós dois como profissionais do marketing, como, como eu posso falar, mais não bem visto, caramba, não sai a palavra agora, mas como se fosse Uma boas dinheirinho no áreas para se bolso. atuar. Pronto, eu fiquei procurando palavras bonitas, mas é isso. Porque eu acho que é importante. No fim, a gente quer Perfeito. saber sobre isso, né? Hoje, sim, eu acho que hoje nunca teve tanta oportunidade como um dia já teve dentro desse segmento da comunicação. Porque eu acho que a demanda, especialmente agora com a pandemia, cada vez mais aumenta e aumentou ainda mais. Muito. Tanto as empresas que já existiam, uma demanda muito mais forte, seja as empresas que não tinham esse tipo de demanda de trabalhar com digital e migraram para o digital ou estão migrando. Então, entra em milhões de possibilidades, desde essas pessoas buscarem capacitação sobre o digital, de como trabalhar com essas ferramentas, caso elas mesmas queiram executar, sejam pessoas que querem prestar serviço, querem trabalhar nessas empresas. Então, muita gente acha que o mercado, o mercado é pequeno, eu não consigo. Realmente, o mercado é gigantesco. Não existe esse mercado pequeno, o mercado é gigantesco. A gente está falando de 200 milhões de habitantes, e desses 200 milhões de habitantes, aproximadamente 64% estão presentes no digital. É muita gente mesmo. Muita. Então, estamos falando de muitas empresas, de muitos tipos de negócios diferentes. Enfim. E falando mais de profissão, de pessoas que trabalham com comunicação, eu elencaria algumas. Isso seria a figura aí do social media, ou seja, do cara que vai gerenciar as mídias sociais, vai gerenciar o Instagram, vai produzir conteúdo, vai produzir aquela pauta de conteúdo para aquele negócio. Então, ele vai se tornar ali um prestador de serviço, caso para vários clientes que ele vai ter, ou ele trabalhar de fato numa empresa com esse tipo de demanda. Então, tem dois tipos de possibilidade. Ou até mesmo freelancer, né? E seus clientes.
Outro profissional seria o diretor de arte, que ele é muito similar ao social media, só que tem diferenças. Em teoria, como eu falei, lá na agência tradicional, existe a figura do diretor, do redator e do social media. O social media é o mais novo na história. Então, o redator faz ali a redação da campanha, o que vai ter naquela campanha, o que vai ter na arte. O diretor de arte cria a arte mediante que o redator pontuou, e aí o social media pega aquilo e gerencia nas mídias sociais e publica e faz aquele acompanhamento. Só que eu diria que esses três profissionais se unificaram. Então, social media, diretor de arte e redator é praticamente a mesma pessoa. Se esses três caras prestarem serviço, eu diria que é mais vantajoso do que eles trabalharem dentro de uma empresa. Porque dentro de uma empresa, muito provavelmente, esse cara vai ser as três coisas. Ele vai fazer a arte, ele vai produzir conteúdo, vai fazer a legenda, ele vai escrever, ele vai fazer tudo. Ele vai fazer o marketing. Então, acho que como prestador de serviço, essa pessoa tem muito mais a ganhar. Ou só como social media, ou só como diretor de arte, enfim. Ou até mesmo se montar uma equipe. Então, você chama pessoas que queiram trabalhar junto com você, enfim. Ou seja, um que faça só a arte, um que faça só o gerenciamento, e você vai buscando aí clientes. Isso eu estou falando da parte mais criativa dentro do marketing. Entra agora, isso eu estou falando de empresas comuns, isso negócios comuns. Entra um nicho que está mais em evidência, que são os produtos digitais e negócios 100% digitais. Ou seja, que não tem vínculo físico, nada físico. Aí entra a figura de um gestor de lançamento, um cara que vai gerenciar toda uma estratégia digital. Entra a figura de um coprodutor, que vai fazer as estratégias de lançamento para esse cara que produz conteúdo. Entra a figura do gestor de tráfego, que vai trabalhar com Facebook Ads, com Google Ads. Entra a figura do copywriting, que seria esse redator publicitário, que vai redigir todas as cartas de vendas de uma campanha, de um produto digital. E entra áreas que já existiam, por exemplo, um advogado ou um contador e especialistas no digital e nesses nichos, caso tenham pessoas que sejam formadas nessas áreas e atuem nessas áreas. Mas do marketing digital, eu elencarei que hoje são as principais. Existem outras, como o diretor de arte que faz só e-book, que diagrama só e-book, ou o diretor de arte que só trabalha fazendo logo, identidade visual, e assim sucessivamente. Então, existem dentro de cada profissão dessa, existem muitos nichos e muitas formas diferentes de se atuar. Mas eu diria que as principais são, sim, esqueci de uma, que é o videomaker, que vai trabalhar com edição de vídeos. É uma demanda também muito alta, não se encontra um bom videomaker em qualquer lugar. Então, as possibilidades são infinitas, infinitas mesmo. É muita oportunidade de trabalhar com o digital. Muito interessante, né? A gente vê o quanto é abrangente o mercado do marketing digital, né? Porque Sim. abraça muita gente com muitos talentos diferentes e muitas profissões, como você falou, né? As próprias profissões tradicionais que se encaixam no mercado do marketing digital, né? Exato. E Aquela aí coisa, o sol brilha para todos, né? Exatamente, isso já mostra o tamanho do mercado, né? O quanto é grande e abrangente. E o que mais, Francisco, você tem para dizer para a gente sobre o marketing digital e sobre a profissão, né? No caso, o que você teria para deixar de dica para a gente, para quem está começando, e até para quem, às vezes, não só quem está começando, mas muitas vezes pessoas que já estão meio que dentro da área, às vezes tem às vezes precisam de dicas para otimizar processos e tudo mais, né? Sim. Hoje, né, eu acho que pode ser uma dúvida de algumas pessoas, pode surgir aquela dúvida assim, eu preciso me formar para trabalhar com marketing, eu preciso Sim, verdade. ou um curso específico. Bom, de modo geral, não. Você não precisa vir aí uma faculdade ou algo assim. Pelo menos para trabalhar com essas novas profissões que são tão novas, é algo tão novo. E se a gente está falando de 6 anos, 7 anos, é coisa pouca, nova. Que isso ainda não é regulamentado. Essas profissões não tem essa profissão do copyright, essa profissão do social media, essa profissão do gestor de tráfego. Existem as profissões lá da agência de publicidade, que é o profissional de mídia, de planejamento, de atendimento, mas que esses termos ainda não se adequaram, não se encaixam
no mercado digital, que é muito mais novo. Mas, por exemplo, eu junto com o Deise, somos publicitários de formação, né? A gente está concluindo agora lá na UFRN, só em entrega de TCC, monografia, para a gente, de fato, receber o título de publicitário. Mas eu diria que, para que fique claro, né, a minha fala, em questões técnicas, ou seja, se você quer aprender coisas técnicas, ser um técnico do marketing, você não precisa de faculdade. Então, se você quer aprender a mexer no Photoshop, sei lá, no Illustrator, gerenciar o Facebook Ads, o Google Ads, esse tipo de coisa, você não precisa, você ninguém, só precisa ir lá buscar a central de ajuda, buscar um tutorial que as próprias ferramentas disponibilizam e começar a trabalhar com isso. É como tantas outras coisas aí que existem no mercado, você não precisa ter um título para executá-lo, como criar um blog. Qualquer pessoa pode aí criar um blog, porque a internet, de um modo geral, ela não é tão regulamentada. Então, criar um blog qualquer um pode, não precisa ser jornalista para criar um blog, por exemplo. Mas eu recomendaria, sim, que você buscasse fazer uma formação. Para começar as coisas, não. Você começa primeiro e vai buscando a melhoria do seu conhecimento na sua jornada. Você busca trabalhar com isso, você busca entender, fazer cursos mais técnicos, já entrar no mercado com gosto de gás para ganhar dinheiro. E aí você pode sim, por que não, buscar uma faculdade de publicidade, ou de jornalismo, ou algo relacionado à comunicação, ou de marketing mesmo, para entender conceitos. Como eu falei lá no início, marketing é um processo de artesanato. E conceitos, esses conceitos que vão ajudar você na prática, você só aprende em dois cantos. Ou em campo de batalha, ou seja, você no dia a dia aí ralando e aprendendo, ou na faculdade. Então você vai ter a vivência dos autores, dos estudos, das monografias, das dissertações e tudo isso. Tem toda uma parte de mercado que fala, você não precisa de faculdade, não sei o quê. Você cuida da sua vida. Eu, Francisco, prefiro ter meu título de publicitário, ter passado pela faculdade, entendi todos os conceitos de publicidade e hoje, muito mais maduro, me denominar publicitário. Mas antes da minha faculdade, eu já trabalhava com marketing há muito tempo. Meu título é como um upgrade, é como a cereja do bolo de se tornar marqueteiro, se tornar publicitário. Então, eu recomendo muito. Mas, para quem está começando agora, não tem contato, ou até mesmo está em outro curso, cara, não precisa de formação. Busque essa formação logo em seguida. Porque senão você vai passar 4 anos para depois começar a executar. Você pode até mudar de sonhos. Então, eu recomendaria começar executando agora e depois busca aí uma titularidade. É uma coisa que dá até para você ir fazendo durante, né? Se você decide que quer ir para a faculdade, você não precisa esperar os 4 ou 5 anos de faculdade para poder começar a pôr em prática. Você pode ir fazendo isso durante. Uma vez que a profissão não exige de você a formação acadêmica. Então, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E uma vai ajudar a outra, né? Uma coisa complementa a outra. Até porque a faculdade, por exemplo, pelo menos a nossa, ela é um bacharelado, então ela forma mais a teoria, é muito mais voltado se a gente quiser se tornar pesquisador, se tornar aí um mestre, alguma coisa, fazer uma pós-graduação, um doutorado, e seguir essa linha acadêmica. Então não é um curso aí que eu vou chegar na faculdade de publicidade e propaganda e aprender Photoshop. Isso não existe. Marketing digital não existe em curso de publicidade. Existem teorias, conceitos, algumas disciplinas, e se aprende no campo de batalha. Porque na minha turma, por exemplo, na minha turma quase todo mundo já trabalhava com marketing. Então, um já era fotógrafo, esqueci do fotógrafo. Um já era fotógrafo, outro já trabalhava com edição de vídeo, eu já era diretor de arte, outro já trabalhava em empresa de CDQ. Todos já trabalhavam. Então, usou aí o diploma, a titularidade, só com esse upgrade, para dizer, realmente sou publicitário formado pela Universidade XXX. Eu acho super válido. Até porque um dia, né, quem sabe você poderia seguir uma carreira acadêmica. Por que não? A maioria dos meus professores tinha uma grande experiência de mercado e uma experiência na faculdade. Então, ali chegou ao final da vida, se aposentou e se torna professor. Por que não? Ou seja, para outras pessoas, para debruçar o mercado também. Dá até mais opções, né? Lhe abre Exato. outras portas.
que você pode precisar depois, né? E eu acho que uma coisa importante a se falar também é que a faculdade, a graduação em si, ela conta muito, que é para você, digamos assim, fazer seu nome. Isso. Sabe? Porque você tem que ver o hoje, tem que pensar no hoje, mas também tem que pensar no amanhã. Então, como é que eu quero ser vista, como é que eu quero ser lembrada? Então, você deve sempre se preocupar também com a sua imagem, com a sua formação, com o seu conhecimento, como um todo. E a graduação ajuda bastante, né? E essa é uma conversa que eu tive com você um tempo atrás, né? Por exemplo, esse uso de internet, ele tinha a mania de querer criminalizar ou colocar embaixo o poder da faculdade. Mas vamos tentar clarear sobre o poder da faculdade. Eu escrevi um artigo no LinkedIn, é massa. Isso a curto prazo pode me dar dinheiro, posso fechar negócios, pode melhorar a minha empresa e assim sucessivamente. Porém, amanhã, se o LinkedIn decidir fechar as portas dos artigos ou tirar eles do ar, as Quem é publicações. você, né? Então, quem sou eu na história? Ninguém. Simplesmente foi excluído e é isso. Deixa eu dizer as coisas que podem acontecer. O Orkut. Quem era o bichão daquelas comunidades lotadas de gente no Orkut? Massa. Acabou. Quem é o povo dessa comunidade do Orkut? Ninguém. Agora, se eu escrevo um artigo científico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, documentado, arquivado, apresentado, 100 anos, se as pessoas forem buscar, vai estar lá que eu escrevi um artigo científico e as pessoas podem referenciar, podem usar a minha pesquisa como para estudar outras coisas e assim sucessivamente. Ou até mesmo se eu escrever um livro documentado, cadastrar na Biblioteca Nacional, eu passo a ser alguém. Eu saio do campo de ser ninguém e passo a ser alguém. Ah, mas eu escrevi vários e-books na internet. Mas se não é vinculado a nenhum órgão, ou seja, não existe um registro, o futuro também não vai ser ninguém na história. Por aí se passa, se reinventa, novos formatos. Mas os formatos tradicionais, ou seja, de registro, não vão existir. E só vai ser alguém quem tiver, de fato, com os registros na história. Boa, é verdade. Eu acho que é isso, né? Assim, por hoje, eu acho que a conversa foi muito boa. Toda segunda-feira a gente vai estar fazendo e postando tanto aqui no formas de streaming, tanto no YouTube, como recortando e postando no Instagram. Eu acho que foi. Acredito que sim. Foi bem produtivo. Muito Eu bom gostei. conversar sobre, né? É. Então é isso, né? A gente vai se despedir da galera agora, gente. Então, toda segunda-feira a gente vai estar presente aqui nesse podcast. Como eu falei, nessas plataformas, nosso Instagram, aqui no YouTube. Então, se você está vendo aqui pelo YouTube, siga lá nosso Instagram, que é o nosso principal canal oficial hoje, para acompanhar. Lá também você pode se cadastrar na nossa base para sempre ficar avisado das nossas aulas, dos nossos podcasts, nossos demais conteúdos. Obrigado.